Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast, Café com o Espiritismo. Quais são os nossos deveres? O que nos cabe realizar? São tarefas grandiosas e distintas? Ou podemos empreender pequenos projetos, mas que são efetivos e transformadores? Fiquei, meus irmãos, encantada com a construção reflexiva da benfeitora Joana de Ângeles, ao falar acerca do dever, no capítulo 8 do seu livro Jesus e Atualidade, psicografia de Divaldo Franco. Compartilho com os irmãos alguns trechos. Por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Supõem que até o sol brilha porque eles existem, a fim de facultar-lhes claridade, calor e vida. Fecham-se nos valores que se atribuem possuir e, quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão. Não assumem responsabilidades, nem cumprem com os deveres que lhes cabem. Às vezes, comprometem-se para logo abandonarem a empresa acusando os outros, sentindo-se injustiçados. São exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros. Sempre extremunhados, tornam-se pesado fardo na economia social, criando situações desagradáveis. Fáceis e gentis quando favorecidos, tornam-se rudes e ingratos, se não considerados como acreditam merecer. Afáveis no êxito, apresentam-se agressivos no esforço. Olvidam-se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral, e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem. O prêmio é a honra que se concede ao triunfador que se empenhou por consegui-lo. Palmo a palmo, o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada. O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Joana, após esta abordagem real acerca do comportamento, que em muitas ocasiões se repete como decisivo, lembra-nos a parábola dos 2 filhos, chamados para o trabalho na vinha, transcrita em Mateus, capítulo 21, versículo 28 e seguintes. É aquela narrativa em que havia um homem que tinha 2 filhos e que falou ao primeiro: "Filho, vai hoje trabalhar na vinha?" Ao que ele respondeu: "Sim, Senhor." Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho fez a mesma proposta e ele disse: "Não quero." Todavia, arrependido, foi. Qual dos 2 atendeu à vontade do pai? Pergunta o mestre. E os interrogantes responderam a Jesus: o segundo. Então analisa a benfeitora. Defrontamos nessa experiência a ação e a promessa, o fato e a intenção. A ação deve predominar porque é resultante do dever. Para ela, não se tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. Jesus sempre propõe o dever, a ação. Bem entender, a fim de melhor atuar. Diante dele, estagnação é morte, e esta é crime cometido contra o reino de Deus, que está dentro do próprio homem, necessitando de ser conquistado. Todas as parábolas que ele nos ofereceu estão plenas de ação, sem impositivos externos,
antes como resultado de espontânea lucidez da consciência desperta. Sabemos efetivamente, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus não é teoria, mas prática. Não é discurso, é vivência. E por isso, encerra Joana conversando diretamente conosco e nos trazendo uma proposta vivencial ao coração. Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. O dever que te impõe, renúncia e sacrifício, também te alça a harmonia, liberando-te dos conflitos e das dúvidas. Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com o que já lograste sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. És servidor do mundo. Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos, e assim se fez, para que tivéssemos vida e esta em abundância. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.